A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e as irmãs, a todos os amigos e amigas, né, que estão mais uma vez conosco aqui, né, para mais um vídeo falando da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça já de deixar o seu like, né? E de se inscrever em nosso canal. É um vídeo simples que a gente lê a Bíblia Sagrada e o entendimento que Deus nos dá a gente vai passando, né? Para a gente poder aprender junto, a gente está aprendendo juntos. Porque assim, enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu estou aprendendo. A palavra de Deus se renova a cada dia, não é verdade? Se você antigamente tinha um problema ou tinha algo para decidir, para tomar uma decisão, você lia a Bíblia Sagrada e ali, através da palavra, né, nosso Senhor dizia: tem que agir assim e assim, falar assim e assim. A gente lê a Bíblia Sagrada e Nosso Senhor revela através da palavra dele, coloca em nosso coração a decisão ou a palavra que a gente deve usar. E a mesma coisa no presente. Pode ser a mesma palavra muitas vezes, mas tem um sentido diferente no dia de hoje, no presente. Então é muito maravilhoso, né? É um mistério de Nosso Senhor, né? É um mistério que a gente não entende, mas um dia ele vai nos dar o entendimento. Mistério maravilhoso, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. Para nós é o nosso manual, né, de vida, de sobrevivência. É a Bíblia Sagrada. Aqui tem a sabedoria, Deus é o Senhor da sabedoria. Então, eu vou ler hoje que Nosso Senhor me tocou sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Tem muitas pessoas que não têm Bíblia, não sabem, né? Muitas pessoas não conseguem ler também, não sabem como que, né, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, como foi que surgiu o Senhor Jesus, né? Não sabem. Mas aqui eu vou ler hoje, né? Deus me tocou para ler esta parte aqui do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é muito, para muitos, é muito conhecido, mas tem muitos que não sabem, né? Simplesmente não sabem. Tem muitas pessoas que não sabem, não têm conhecimento, porque ou não ouviu, ninguém leu para ele ou para ela, né? Tem muitas pessoas que não sabem ler, tem pessoas que também que não enxergam, né? Mas muitas vezes ouvem, né? E tem pessoas que não tiveram oportunidade. Tem aquele que mora lá na roça, num fundão de campo, muitas vezes não tem a Bíblia, ou tem, não consegue ler, é difícil de ler. Então a gente está aqui para ler, para a gente ler juntamente. Amém? Aqui então fala sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo, que quer dizer os antepassados do Senhor Jesus, a família dele, desde das primeiras gerações até o nascimento do Senhor Jesus. Mas eu vou ler, porque daí é bastante extenso. Eu vou ler do capítulo 1, né, versículo 12 em diante, para a gente ler mais rápido e para chegar mais rápido ao entendimento também. Do versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde,
E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador, o qual se chama o Cristo, o ungido, o Messias. De maneira que todas as gerações, desde o Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14. E desde que foram levados cativos à Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, quer dizer, comprometida com José antes que se ajuntassem, antes que se casassem, achou-se que tinha concebido do Espírito Santo por ação do Espírito Santo do Senhor. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente, para romper o compromisso matrimonial em segredo. Mas pensando ele nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz um filho, e o seu nome se chamará Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-o assim como sua mulher. Imediatamente seguiu com a cerimônia das bodas. E não a conheceu, quer dizer, não teve relações conjugais com ela, até que deu à luz seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Significa o Salvador. Depois do nascimento de Cristo, José mantinha relações conjugais com Maria, dando ela à luz a outros 4 filhos e a várias filhas. Está em Mateus 13, 55 e 56. Amém? Glória a Deus, aleluia. Viram aqui a família do Senhor Jesus, né? Que vem de Jacó. Jacó era o pai de José, que José era o marido de Maria, né? Viu só? E aí, então, o Espírito Santo do Senhor falou para Maria, né? Que ela ia ser a Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Todos estavam esperando o Messias naquele tempo, sabiam pelo profeta que dizia, né, o profeta Isaías, né, anunciava a vinda do Messias. Não só o profeta Isaías, mas os outros profetas também falavam, né, que o Messias iria vir para a salvação do povo sofredor, para a salvação daquele que cresce, né? Então, estavam assim esperando a vinda do Salvador. E aí vem o anjo e fala para Maria, né, que ela ia ser a mãe do Salvador. O anjo do Senhor, o arcanjo mensageiro, o arcanjo Gabriel, né? Aí então ela disse, né, seja feita a vontade de Deus. Sou a serva do Senhor, né? E ela disse sim ao arcanjo, né? Obedecendo a palavra de Deus, né? Mesmo que ela estava passando por tudo, porque ela não era casada, então ela ia
aparecer grávida e todos iam pensar, né, algo ruim dela, algo que não era certo, que ela tivesse, né, se deitado com algum homem antes do casamento ou com o próprio noivo. Mas mesmo assim, né, ela aceitou, quietinha, seguiu quietinha, né, o caminho dela, né, cumprindo-se nela a vontade de nosso Senhor, né, que foi com que ela engravidasse, ela engravidou do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, né, que colocou o Senhor Jesus Cristo veio do céu, se fez, né, homem humano, né, porque o Senhor Jesus Cristo já era vivo no céu, tá, irmãs? Ele já estava com Deus no início, né? Porque em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia fala quando o nosso Senhor começou a criação da terra. Eu vou ler aqui. O nosso pastor sempre diz assim, ó: tudo que você falar, prove pela Bíblia Sagrada, né? Ele sempre diz, e é verdade, é certo, tem que ser a gente provar o que a gente está falando pela Bíblia Sagrada. Aqui em Gênesis, ó, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Aleluia! E disse Deus: haja luz, e houve a luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o segundo dia. E disse Deus, no terceiro dia disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e que a sua semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente segundo a sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente está nela segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o terceiro dia. O quarto dia disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e estações determinadas, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o quarto dia. No quinto dia, disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o quinto dia. No sexto dia, disse Deus:
Produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. Assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem? Façamos. Olha, não estava só Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse Deus: frutificai, multiplicai-vos e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente servirá para alimento. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra em que há vida, toda a erva verde lhes será para alimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. O sétimo dia, e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu ornamento. E acabando Deus no sétimo dia a sua obra que fizera, repousou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que ele tinha criado e feito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, viu? Nosso Senhor, né? Aqui, ele falou no versículo 26, né? Do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Tava ele e o filho, né? Aí então, mas o Senhor Jesus, né, deixou lá no céu tudo porque era necessário para a salvação da humanidade, para a salvação daqueles que criam no Senhor, né? Aqueles que crescem no Senhor Jesus, né? Para que possam clamar a Deus e serem salvos. Porque não seriam salvos, né? O povo estava perecendo, não seriam salvos. Se o Senhor Jesus Cristo não viesse derramar, sofrer daquele jeito que sofreu, né? Nascer do jeito que nasceu, né? Não tinha nem uma casa para nascer, até que ele tinha a casa dele que morava com os pais deles, mas deu, né, o nascimento dele num dia em que eles tiveram que sair. Eles não estavam em casa. E as portas que eles batiam não quiseram, né, hospedar eles para que ele pudesse nascer, né, dentro de uma casa, né. Aí ele foi a Virgem Maria, né, que ela era virgem, né, até o Senhor Jesus Cristo nascer, e depois, né, depois que ela, né, daí teve uma vida de casados, né, as relações conjugais com seu esposo José depois, né, que o Senhor Jesus nasceu, porque antes ela era virgem, até que ele nasceu ela era virgem, né, e a gente até hoje chama ela Virgem Maria Imaculada, porque Nosso Senhor assim falou, que ela ia ser mãe de um povo e que ela ia ser chamada Imaculada, né, sem pecados, né, porque Nosso Senhor, todos nós nascemos com o pecado original, mas Nosso Senhor perdoa os nossos pecados, né? Nosso Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica. E aí então, né? Aí o José também estava em dúvida, porque ele,
né? Disse assim: minha namorada, minha noiva está grávida. Ele pensou lá com ele: eu vou, não vou casar mais, vou dizer para ela que eu não quero mais seguir o namoro, né? O noivado, eu não sei se eles eram namorados somente ou noivos. Aí ela, aí o anjo do Senhor apareceu para José e disse para José, apareceu em sonhos e disse: não te retires, né, da Maria, porque o que foi concebido nela foi obra do Espírito Santo do Senhor. Dela vai nascer o Salvador, né? E vocês porão o nome de Jesus, né? Jesus, que quer dizer o Salvador. E aí então ele creu na palavra do Senhor, né? Porque ele deve ter conversado com Maria e Maria devia já ter dito, né? Mas ele, né, acreditar que não é fácil, né? Aí então, aí o anjo falou com ele, disse para ele que não era obra de Deus, né? Que era ele, Deus estava usando eles para uma grande obra, que era para o nascimento, né, do Salvador, o nascimento do Messias. Aleluia, glória a Deus. E aí então, né, a gente vê aqui que a família do Senhor Jesus, a gente diz do Senhor Jesus porque a família dele, né, a gente se considera nós todos, né? Que cremos nele, que obedecemos a ele e que queremos ir morar no céu com ele. Mas a família mesmo dele é o Pai, né? E o Espírito Santo. É Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele é o Filho, né? O Filho do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus Altíssimo, né? Então, graças a Deus, né? Por isto que nosso Senhor fez por nós, né? Permitiu o nascimento, né, do Senhor Jesus Cristo, né? E o ensinamento dele que ele nos ensinou, né? Então foi muito bom. Nos próximos vídeos a gente vai lendo o restante e vamos aprendendo juntos, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele tudo pode. Ele, como filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus único, verdadeiro e suficiente, ele é Deus também, né? Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a Deus, né, pelo Espírito Santo do Senhor, que sempre se fez presente na nossa vida, né, está conosco, né? Agradecemos a Deus por nossa família, por nossos pastores, nossos ensinadores, né, irmãs e irmãos? Agradecemos a Deus por tudo, tudo, pela misericórdia de nosso Senhor por nós. Eu sempre nas orações, eu agradeço a Deus, porque quanto mais eu leio a Bíblia Sagrada, mais eu entendo, né, o que nosso Senhor fez por nós. Como nós devemos agradecimentos ao nosso Senhor. Devemos muitos agradecimentos. E mesmo a gente pode fazer o que a gente fizer, a gente não paga o que nosso Senhor fez por nós, né? E que nosso Senhor luta pela nossa salvação. Agradecemos a Deus por tudo, né, irmãos e irmãs? Então, o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim. Depois a gente segue lendo, né? Porque é muito maravilhosa a obra que nosso Senhor fez. Os profetas antigos vinham falando, né, do nascimento do Messias. E chegou o dia, aconteceu. Assim como o Senhor Jesus Cristo, depois ele foi morto, né, na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Senhor amado, aleluia, triunfou sobre a morte e triunfa a hora que ele quiser. Ele vence a morte. Ele é o único que tem a chave do céu, a chave do inferno, né? E ele triunfa sobre a morte. A morte não tem poder perante o Senhor Jesus Cristo. Nada do mal tem poder perante o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso juntamente com seu Pai.
né? Agradecemos a Ele por tudo mesmo que Ele faz. Que Ele fez e que Ele fará por nós. Ele vai vir, vai voltar ainda. Ele falou que Ele volta, Ele vai vir numa nuvem com milhares de anjos. Os anjos vão descer na terra e pegar, né, a cada um de nós que obedecemos ao Senhor, que que vamos suportar até o final todas as provações, né? Não é fácil, mas a gente sabe que nosso Senhor está conosco, a gente tem fé, a gente crê, né? E a gente crê que nosso Senhor vai nos livrar de muito, ainda muito sofrimento, de muita coisa, tanto é que ele abreviou os últimos dias, ele falou que iria abreviar os últimos dias para que o povo dele pudesse suportar. E os dias não estão passando mais rápidos de uns tempos para cá? Estão, né? Estão uma semana. A gente indo pensar no tempo de uma semana é mais ou menos 3 dias, né? A gente indo pensar assim, de segunda a segunda parece que passa tão rápido que só passou 3 dias, né? É porque está passando rápido, porque nosso Senhor falou que vai abreviar os dias. Ele falou quando ele estava aqui na terra ainda, em forma humana. Ele falou para os discípulos que quando chegasse nesse tempo ele iria abreviar os dias para passar mais rápido para o povo poder suportar, né? E que não tá fácil, não tá. Mas a gente crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio do céu para nos salvar, voltou para o céu e vai voltar um dia nos buscar. Ele vai ficar numa altura no ar, né? E os anjos que vão descer na terra para nos levar. Depois que nosso Senhor ressuscitar, né? Ele vai ressuscitar todos os que estiverem mortos nesse dia. Os que ele vai levar, vai ressuscitar todos. Pode estar lá no meio do mar, pode ter feito cinza, né? Terem feito queimado o corpo, terem feito cinza, jogado no mar, não adianta. Nosso Senhor vai dar ordem e cada membro vai se juntar ao seu corpo e vai se apresentar perante o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Porque podiam dizer assim, ele não precisava ter passado por esse sofrimento, podia os anjos ter vindo, né, a salvar ele, podia Deus ter vindo salvar ele, mas era necessário ele passar para que hoje a gente possa ser salvo. É necessário. Por isso ele aceitou, por isso ele fez e por isso Deus fez também. E nosso Senhor vai nos dar o entendimento de muitas e muitas coisas que nós não temos entendimento agora. Quando chegar no dia, nosso Senhor vai nos dar o entendimento. Então, agradecemos a Deus mais uma vez por tudo, por esse povo maravilhoso que nos assiste, que está aprendendo a Bíblia Sagrada conosco. Tem mais de Moisés para a gente falar, né? Mas eu senti de Deus de falar sobre o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele está voltando, está cada dia mais perto, a volta do nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, e nós estamos aqui esperando, ansiosos. Que cada um tome a sua decisão, né? A sua decisão de obedecer ao Senhor Jesus Cristo, de ser batizados, ter o arrependimento dos pecados para obter o perdão. A gente obter o perdão de nosso Senhor para que a gente possa ser salvo. Sem arrependimento não tem perdão, porque se não se arrepende não pede perdão, né? Mas nosso Senhor está de braços abertos esperando cada um de nós. Amém? Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor abençoe. Dê o seu like, por favor, se inscreva no canal. Vamos, né, fazer este vídeo chegar a mais pessoas,
né? Para que todos nós possamos ter entendimento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos.